E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Jonas Schouf, Psicologia, Psicanálise e Filosofia. Vocês gostariam de interpretar um sonho? Tem aí um sonho em mãos para pensar sobre ele, para refletir? Então pegue um lápis, uma caneta e um caderninho, uma folha, né? Ou se vocês quiserem usar o computador. Né? Não recomendo o celular, porque o corretor atrapalha muito e vocês vão ver que a gente vai precisar dos nossos erros. Então basta que você pegue seu sonho, pense nele, né, e escreva. Simples assim. Né? Escreva o seu sonho numa folha de papel. E uma coisa muito importante, não corrija nenhum erro que você cometer durante essa escrita. Se você hesitar ou duvidar de alguma palavra, escreva todas as formas como essa palavra passa pela sua cabeça. Escreveu o sonho? Então, já começamos o trabalho de interpretação. Né? O que é a interpretação dos sonhos? O que você pode fazer com esse pequeno texto que está aí na sua mão sobre você? A interpretação dos sonhos para a psicanálise, né, que é a teoria, a técnica que eu uso na minha prática clínica, e também nas reflexões filosóficas, né, geralmente, a interpretação do sonho foi um momento em que Freud, que foi o inventor da psicanálise, descobriu que o inconsciente fazia parte de toda a alma humana e não apenas daquelas que estavam doentes. No primeiro momento ele achou que se tratava de um funcionamento mental patológico, né? E com a entrada no mundo dos sonhos ele acabou descobrindo que o inconsciente ele é o grande motor, a grande chama, né? O grande impulsionador do pensamento, né? Da alma humana. Então tudo que nós pensamos é de alguma forma motivado e mobilizado pelo inconsciente. E a forma que nós temos para alcançar algum insight, ter um pequeno vislumbre, né, como pessoas que não estão envolvidas na prática clínica, que não têm uma experiência de uma análise pessoal, que seria o melhor caminho, né, para começar a conhecer a psicanálise, né, é a interpretação dos sonhos, como o próprio Freud, né, o caminho que o próprio Freud seguiu. Né. Então, o que ele descobriu? Né? Ele descobriu que se eu falasse tudo que me viesse à mente, tudo que passasse pelo meu pensamento e adquirisse essa capacidade de observar esses pensamentos involuntários, como ele vai chamar na interpretação dos sonhos, e eu fosse anotando ou falando para alguém, isso fazia com que mais e mais ideias viessem e fosse deslindando, desemaranhando um campo de conhecimento que até então estava inacessível a nossa consciência, né? Então, daí a psicanálise ser um método de ampliação do campo da consciência, né? Mas ao mesmo tempo uma ampliação do conhecimento sobre a alma humana, né? Então, o método de interpretação dos sonhos é o mesmo método da psicanálise, como eu vou comentar com vocês logo em seguida. Tá? Então, trata-se de uma ideia muito simples que eu posso dizer rapidamente, né? Que é, pegue uma caneta e escreva tudo que lhe vem à mente, do jeito que lhe vier à mente. Né? E aí você vai descobrir que o seu pensamento anda sozinho. E só basta que você anote os cursos que ele fizer. Né? Você vai ter ali o seu sonho escrito, você pega algum trecho daquilo que você escreveu e pense naquilo e deixe, né, que o seu pensamento vá completando e vá escrevendo sem pensar. Sem pensar, sem criticar, sem exercer essa autocrítica que é o que nós vamos chamar, na psicanálise, de resistência. Né? Então, o caminho da interpretação dos sonhos, o caminho da psicanálise é esse, é tentar alcançar uma certa atitude em que os pensamentos involuntários da nossa mente se tornem voluntários. Né? E a gente descobre que há muito mais vida no nosso pensamento, muito mais criatividade do que a gente imagina. Agora, isso parece, né, é fácil de falar, parece simples, mas na verdade se trata de um trabalho bem complicado.
Por isso que uma análise dura muitos anos, né? E por isso que o conhecimento de um sonho, né, o que você consegue adquirir a partir da interpretação do sonho, ele é muito parcial, muito inicial, né? Para eu ter uma experiência mais profunda de si mesmo, né, e da psicanálise como teoria, como ciência e técnica, né, é preciso fazer uma análise pessoal, procurar um psicanalista e seguir com ele esse processo, né? Porque é mais fácil quando alguém está vigiando, né, se a gente está exercendo a resistência ou não, né? Para que o seu analista diga, olha, você está pensando em algo e não está dizendo, diga, né? Não tenha medo, né? Porque o julgamento jamais virá do seu analista, o julgamento vem de você, né? A gente fica o tempo todo achando que o que nós estamos pensando é besteira, ou não é certo, ou não é aquilo que é para ser falado ou escrito, tá? Vamos dar uma olhada como Freud trabalha isso? Eu vou usar o capítulo 2 da interpretação dos sonhos, tem aqui a edição que eu já mostrei em outros vídeos, né? Da LEPM, editora LPM, tá? O tradutor é o Renato Zwick. E aí eu vou usar o capítulo 2, os que eu recomendo para aprendermos, né? Eu tenho uma primeira experiência com a interpretação dos sonhos, tá? O capítulo 2 e a parte A do capítulo 7. Tá? O capítulo 7 ele é um tanto traumático, exceto essa parte. Essa parte é uma parte mais tranquila. Tá? O resto costuma ser assustador, mas a parte A é uma parte mais inteligível do capítulo. Tá? Primeiro vamos dar uma olhada no método. Tá? O que é o sonho para o Freud? Tá? Isso o Freud vai definir em outro momento, mas a gente pode adiantar, né? É uma definição do capítulo 6. O sonho ele é uma linguagem figurada, figurativa, pictórica, o que vocês preferirem. Quer dizer, no sonho nós pensamos por imagens, imagens sensíveis, visuais, táteis, auditivas, mas na sua grande maioria imagens visuais. Então, no sonho, a nossa mente, nosso aparelho psíquico, usa figuras para substituir palavras, que seriam aí a construção do pensamento original. Né? E esse pensamento original ele é disfarçado por meio do trabalho do sonho e se transforma numa série de imagens que formam um enigma, né? Que o Freud vai chamar o rebus, né? Aquele enigma cheio de imagens e cada imagem, né, forma uma palavrinha. Como a gente vai... Eu vou dar alguns exemplos para vocês mais adiante. Tá? Então, o sonho ele é uma frase cheia de figuras que a gente vai tentar transformar em palavras. E quando você escreve o seu sonho, você já começou esse trabalho. Você já está refazendo o caminho, né? Voltando o caminho que transformou as palavras em imagens, transformando a sua lembrança imagética do sonho em palavras. Então esse é o primeiro passo. Tá? Como Freud apresenta isso para a gente no capítulo 2? A gente vai lá para o parágrafo 7, onde ele comenta, né, a descoberta desse método com os seus pacientes, e ele vai colocar da seguinte maneira, né? Esforçamo-nos por obter duas coisas desse paciente que está no processo terapêutico. Um aumento de atenção para suas percepções psíquicas e a suspensão da crítica, com que costuma examinar os pensamentos que lhe ocorrem. Para a finalidade de se auto-observar com atenção concentrada, é proveitoso que ele assuma uma posição de repouso e feche os olhos. É preciso impor-lhe expressamente a renúncia à crítica dos pensamentos observados. Nós lhe dizemos, portanto, que o êxito da psicanálise depende de ele levar tudo em conta e comunicar o que lhe vai pela mente, sem se deixar levar a reprimir ideias porque lhe parecem sem importâncias ou desligadas do tema ou ainda absurdas. Ele deve se comportar de maneira inteiramente imparcial em relação às suas ideias, pois, caso não consiga encontrar a solução que busca para o sonho, a ideia obsessiva, etc., a responsável por isso será justamente a crítica, né? Essa crítica que exercemos contra nossos próprios pensamentos, certo? Então vejam os detalhes aqui, né? Se a gente começar a escrever, né, o que nós pensamos sobre as partes do nosso sonho, esse sonho que nós escrevemos, pega uma partezinha dele e começa a escrever tudo o que lhe vem à mente sobre isso. O que vai acontecer? Algumas coisas que nós pensarmos vão parecer que não são as certas. Ah, mas não deve ser isso. É isso, escreva, né?
Eu não tenho certeza se eu pensei num tijolo ou numa parede de tijolinho, uma parede de concreto. Escreva. Não tenho certeza se eu penso em tijolo ou concreto. Escreva, então, tudo que vai passando pela sua cabeça. Né? Vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e seguindo o curso dos seus pensamentos. Né? E é justamente assim que ele vai terminar o parágrafo 8, né? Que é o parágrafo seguinte, dizendo: assim transformamos as representações involuntárias em voluntárias. Né? Então, esse é o trabalho de interpretação. Tá? O caminho para a gente chegar no sentido do sonho, isso que eu chamo de interpretação, é pegar um conteúdo aparentemente sem sentido e conferir-lhe de alguma forma um sentido, isso é interpretar. Né? Então eu pego aquele material sem sentido e vou desmontando ele através do meu pensamento espontâneo, chegando então a um sentido. Qual será esse sentido? Né? Eu vou deixar para discutir o que o Freud entende como o sentido universal dos sonhos, né? Em outro momento. Primeiro eu gostaria que vocês explorassem isso para depois, num outro vídeo, a gente discutir os aspectos teóricos do sonho e as implicações para a psicanálise. Né? Então vamos seguir com algumas outras dicas. Né? Tem eu falei que eu ia usar a parte A do capítulo 7, mas eu já vou me desobedecer. Né? Tem uma outra parte que é importante a gente dar uma olhada também, que vai ajudar na hora de entender cada pedacinho desse texto que a gente está construindo. Então aqui, vamos dar uma olhadinha na parte D do capítulo 6, né, sobre a consideração pela figurabilidade. Primeiro vamos pensar que se o sonho é colocado em imagens e o nosso objetivo é transformá-lo novamente em palavras, né, para daí representar um pensamento, é importante a gente pensar alguns exemplos de transformações de palavras em imagens, para vocês verem que quando eu transformo a palavra em imagem, eu já estou disfarçando o pensamento. Né? Então daí, por exemplo, né, eu montei alguns exemplos para vocês. É sempre engraçado, porque o sonho, pensar em interpretação do sonho é que nem, mesmo na psicanálise, é igual pensar em piada. Né? Quando a gente quer lembrar uma piada, a gente não consegue. A gente precisa ouvir alguma coisa e aos poucos as piadas vão voltando aí à nossa mente, a gente vai lembrando e aí a conversa fica divertida, né? E as piadas começam a fluir. Alguém tem que começar, né? Puxar aí esse caminho das associações. Né? E aí eu fui anotando durante a semana algumas ideias que foram me vindo sobre figuras, né, que podem representar algumas palavras. Então pensem, por exemplo, né, eu lembro de uma análise que o Freud faz, de uma fantasia dele, de uma recordação encobridora, como ele chama, né? Em que ele arranca as flores de uma garota. Né? Então, o gesto de arrancar as flores de uma garota, se eu vejo isso num filme, num sonho, né, numa lembrança, parece uma coisa absolutamente inocente. Mas daí a gente pode descobrir que arrancar as flores nada mais é do que deflorar. Né? Então, deflorar já tem um sentido um pouco diferente. Né? Outra possibilidade, né? Comer, né? A gente pode sonhar que está comendo alguém num sonho, no sentido oral, né? Um doce da pessoa, um pedaço, um biscoito, alguma coisa assim, né? Ou até essa coisa, né? Você vai comer a rosquinha de alguém, né? Numa imagem onírica, numa imagem de sonho, é uma coisa totalmente inocente, enquanto ao falar, né? E ao escrever, isso adquire um sentido completamente diferente, não é? Sonhar com um cesto, né? Um cesto de roupas, pode ser, na verdade, um incesto, né? Um roubo, né? Um robô, né? Então, um fulano era um robô, né? Será que ele roubou alguma coisa, né? Então, ovelha pode ser uma velha, né? E uma série de outras figuras aí, palavras, né, que podem adquirir um sentido inocente na forma de figura, enquanto a gente vai escrevendo ou pensando, já vai aparecendo um sentido mais divertido, né, ou mais incômodo, enfim, tá? Alguma coisa que seria censurável, né? E é justamente o que o sonho é. O sonho é um pensamento censurável vindo do inconsciente que é transformado em alguma coisa que pode ser sonhada sem despertar desconforto, etc. Então, se vocês querem interpretar os sonhos, preparem-se para o desconforto, que é justamente o que o sonho tenta evitar. Né? E a curiosidade nossa, né,
procura desfazer para encontrar ali o que tem, né, de motor, de impulsor aí, né, nos nossos pensamentos. Então, considerando isso, né, uma dica aqui na parte D, no terceiro parágrafo, no finalzinho do terceiro parágrafo, ele vai enumerar algumas possibilidades de interpretação de cada elemento onírico. Então eu vou ler para vocês para a gente poder usar isso como artifício, lembrar disso na hora que estivermos pensando o sonho. Vamos ver? Ó, na interpretação de cada elemento onírico, de maneira geral, ficamos em dúvida se A. Ele deve ser tomado em sentido positivo ou negativo, na relação de oposição. Ele deve ser interpretado historicamente, como reminiscência, né? Simbolicamente, vamos falar sobre isso em outro momento, ou se sua utilização deve partir do texto literal. Então, cada elemento que a gente recortou do texto do nosso sonho, e esse recorte é um recorte que vai ser mesmo espontâneo, você vai decidir ali na hora qual que lhe parece mais interessante, né? Cada elemento que a gente recortar, a gente pode pensar de várias perspectivas. Ele pode suscitar lembranças, daí ele vai no campo da reminiscência. Por exemplo, o tal do cesto, né? O cesto me lembra um cesto que eu gostava de brincar quando eu era criança, na casa de alguém, blá, 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 pronto. Seguiu o caminho das lembranças. Ou o texto literal, né? O texto do cesto, né? O roubo, né? Na verdade, é a forma como você enuncia a coisa e não o formato ou as lembranças envolvendo aquela coisa. Tá? Pode ser o formato, pode ser as lembranças, mas também pode ser o texto ou, como geralmente acontece, os dois. Certo? O simbolismo é um campo que a gente precisa de um vídeo inteirinho para isso. Então, eu vou deixar o simbolismo suspenso e a gente entra lá em outro momento. Tá? E sentido positivo ou negativo, né? Às vezes, subir num sonho significa descer. Morrer pode significar nascer. Ir pode significar vir, né? A gente vê que as crianças fazem confusões interessantes com as palavras. O Freud tem um texto só sobre isso. É o sentido antitético das palavras primitivas. Alguma coisa assim. Quer dizer que o sonho ele usa uma linguagem primitiva, infantil. Isso quer dizer que algumas coisas que não parecem equivalentes serão equivalentes. Então, por exemplo, subir e descer. A criança fala pra gente, papai apaga a luz, papai acende a luz, né? E a gente nunca sabe se a criança quer que você apague ou que você acenda. Você só sabe porque você está vendo que a luz está apagada. E a criança fala, pai, apaga a luz, mas ela quer que você acenda, né? A criança fala, papai, amanhã eu fui na piscina. Quer dizer, ontem. Então, amanhã e ontem, né? Grande, pequeno. Tudo isso no sonho é intercambiável. A gente tem que lembrar desse aspecto da linguagem primitiva. Tá? É só observar uma criança falando. Essas confusões que ela faz entre ir, voltar, subir e descer, ontem e amanhã, acender e apagar, são as mesmas confusões que o nosso sonho faz para fins de disfarce. Né? E a capacidade que a nossa mente tem, porque ela está no sonho, ela está no momento infantil de funcionamento, como a gente vai ver depois, né? É assim que o sonho fala, é assim que o sonho pensa, certo? Então é isso, né? Essa dica é uma dica importante, né? E agora eu vou para a parte A do capítulo 7 para trazer mais algumas coisas que são importantes, né? Na hora que vocês forem escrever sobre as lembranças e pensamentos que forem vindo na mente de vocês durante a interpretação do sonho, tá? Então vamos lá. Algumas dicas importantes. Na verdade, essa parte do texto, chamada O Esquecimento dos Sonhos, é uma argumentação que o Freud constrói contra as objeções que fizeram, né, em relação ao método de interpretação dos sonhos. Primeiro, dizendo que o sonho não é um objeto digno de ser estudado, porque é uma lembrança enfraquecida, esfumaçada, nebulosa, né? Aliás, uma coisa importante, né? Quando a gente vai pensar no sonho e diz, mas é um sonho muito esquisito, é um sonho muito esburacado, é um sonho nebuloso, é um sonho esfumaçado, já faz parte da interpretação.
Esfumaçado lembra o quê? Esburacado lembra o quê? Né? O Freud dá o exemplo de um sonho de uma pessoa que ele analisou, e nesse sonho é um sonho esburacado. Né? E na verdade era um sonho esburacado em que as pessoas estavam tirando as roupas. Né? Então a gente vê que os buracos que interessavam, né, ao sonhador eram os buracos justamente envolvidos nas pessoas que estão tirando as roupas. Não sei se vocês imaginam o que isso significa. Né? Então, já na consideração sobre a natureza do sonho, algumas coisas já são interessantes de serem anotadas e, né, pensar sobre elas, certo? Enfim, então nessa parte do capítulo 7, o Freud vai contra-argumentar com relação a essas objeções, né, que fazem. Mas, ao mesmo tempo, ele traz dicas preciosíssimas para a gente, e são esses recortes que eu quero fazer. Tá? Primeira coisa, né? Aqui na parte A do capítulo 7, o Freud vai dizer para a gente, no quinto parágrafo, que nada existe aí de arbitrário. É possível mostrar, de maneira geral, que uma segunda cadeia de ideias assume imediatamente a determinação do elemento que foi deixado indeterminado pela primeira. Então, quando eu deixo minha mente viajar, né, à vontade, eu vou descobrir que aquilo que parece indeterminado, arbitrário, vai encontrar um sentido e uma determinação no curso da livre associação. Tá? Então, nada é arbitrário, nada é irrelevante no que você pensar, no que você escrever. Tudo tem um sentido. Tá? Isso aí é uma tese fundamental da psicanálise, é um pressuposto da psicanálise, que nós vamos chamar de determinismo psíquico, e que é uma ferramenta metodológica fundamental. Nada é arbitrário. Então, tudo que te vier à mente, você escreve e ponto final. Tá? Outra dica que ele dá pra gente aqui, né, nesse capítulo. Por isso, na análise de um sonho, exijo que se abandone toda a escala de avaliação de certeza e trato a mais ligeira possibilidade de que algo desse ou daquele tipo tenha aparecido no sonho como uma certeza plena. Né? Isso quer dizer o quê? Que nessa atitude que nós temos que conquistar para interpretar os sonhos, qualquer dúvida tem que ser entendida como certeza. Né? Sonhei com uma porta ou uma porca, ou uma porta-porca, ou uma porca-porta. Enfim, escreva. Né? Porque não existe para o inconsciente. Né? A lógica é um atributo do pensamento consciente pré-consciente. Tá? Não existe lógica no inconsciente. O que isso quer dizer? Não existe a dúvida, não existe a possibilidade, não existe a contradição. Então não existe ou. Não existe talvez. Tá? Então se tiver eu acho que eu pensei, então é isso. Eu estou em dúvida se é isso ou aquilo. Então não é ou, é e. Né? Então isso e aquilo. Então você vai usar para pensar, para refletir, na verdade para livre associar. Né? As duas coisas, não uma ou outra. Então, isso que significa abandonar toda a escala de avaliação de certeza. Pensou, anotou. Veio ou, escreva e coloque tudo, né, o que você está em dúvida que seja. Escreva tudo, como se fosse uma certeza absoluta de que aquele é o caminho. Né? Adotar essa atitude de que há um sentido, uma certa fé nesse sentido, é fundamental para o desenvolvimento da interpretação. Certo? Qualquer coisa, qualquer pensamento que impeça o trabalho, né, uma de suas regras da psicanálise diz, né, seja o que for que perturbe a continuação do trabalho, é uma resistência. Né? E depois o Freud faz uma nota de rodapé bem interessante aqui, se vocês quiserem viajar aqui no texto, eu recomendo, que é um texto muito legal. Depois a gente até vai falar no começo do próximo vídeo um pouco, dicas de como ler a interpretação dos sonhos. Tá? Dependendo do seu interesse, há formas diferentes de ler o texto, certo? Essas dicas são importantes. E a dica que, na minha opinião, é uma que é a mais importante de todas. Né? O Freud cita um dos seus professores, né? Que trabalhava com fisiologia, chamado Claude Bernard, né? Que travailler comme une bête,
né? Trabalhe como um animal, ou trabalhe como uma besta. Eu, particularmente, gosto de pensar nessa frase como trabalhe como uma mula. Por quê? Que dica mais besta é essa, né? A ideia é a seguinte, né? Trabalhe como uma besta, ou vou adotar minha tradução, trabalhe como uma mula. Isto é, trabalhar com essa perseverança, mas também com a mesma despreocupação pelo resultado. Então, vocês conseguem imaginar essa situação? Você vai escrevendo, escrevendo, pensando, pensando, escrevendo, escrevendo, sem se preocupar com o resultado. Sem pensar, mas o que será que quer dizer isso? Não, não é para você perguntar o que quer dizer. É para você escrever. Vai escrevendo, 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 escrevendo. Na pior das hipóteses, você tem um texto maluco e divertido. Tá? Na melhor das hipóteses, você encontra alguma coisa interessante sobre você e sobre o sonho. Certo? Então, anotem essa dica. Trabalharemos como mulas, né? E eu gosto da mula, por quê? Porque a mula empaca e às vezes a gente empaca no sonho, né? Na interpretação. Daí o que a gente faz? Retoma o sonho em outro dia. Tá? É uma outra dica que aparece aqui. Você pode perfeitamente pegar aquele trabalho seu e retomar em outro momento se você vê que ali empacou. Agora eu digo uma coisa importante, né? Vale a pena você andar com um bloquinho de notas, porque no momento em que a gente menos espera, ideias maravilhosas sobre o sonho vão aparecer, né? Isso aí aconteceu comigo uma vez, quando eu tinha sonhado com um paiol, né? E aí eu descobri, não consegui entender o que significava, né? Aquela construção de madeira cheio de milhos, né? Dentro, os milhos lá já secos, né? E palha e tudo mais. Até que depois eu vim entender que, na verdade, de repente, me veio um estalo e me trouxe a ideia. Aquilo ali, o que era? Uma fortuna. Por quê? Muitos milhões dentro daquele galpão, né? Então veja que interessante. Isso aí foi uma ideia que me veio quando eu não estava nem pensando mais nesse sonho, né? Então, eu deixo aí essas dicas, espero que vocês experimentem. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma observação, complementar, né, essas ideias, escrevam aí nos comentários. Se inscrevam no canal, apoiem aí o meu trabalho e volto para a gente discutir teoricamente, né, o que é o sonho, como ele funciona, como ele é construído e as implicações, né, para a psicanálise. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem. Até a próxima oportunidade.